Olá, bom dia. Eu tenho quase certeza que uma das suas promessas de ano novo, daquela que a gente faz lá quando o ano está findando para iniciar o ano seguinte em grande estilo, foi manter as finanças sob controle. Se você não fez, ainda está no tempo de fazer. O problema é que a gente faz, o ano tem 365 dias e a gente acaba se perdendo ao longo desse prazo em meio a contas a pagar, boletos que chegam toda hora e um propósito que já foi há muito tempo por espaço. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje e quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Felipe de Holanda, que é economista. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Elda. Muito obrigado. Bom dia aos telespectadores. Pois é. O senhor fez essa promessa? Eu faço todo ano. Eu também faço todo ano. Acho que quase todo mundo faz todo ano. Mas assim, só para a gente pensar, por que é tão difícil a gente manter ao longo do ano essa boa intenção de se manter dentro do limite do nosso orçamento? Quer dizer, ficar no azul o tempo todo. Bom, o principal problema é que a maior parte de nós ganha menos do que deveria para financiar seus sonhos, suas alegrias, né? Mas a verdade é que o grande problema é que muitas vezes falta planejamento, falta controle, falta um bom diagnóstico de onde é que você está gastando demais. E isso gera um problema de descontrole e de endividamento do tipo bola de neve. É verdade. Tem sempre um ponto, todo mundo tem sempre um ponto em que gasta demais, tem sempre aquele ponto negro, vamos dizer assim, por onde o nosso dinheiro acaba escapando até quase inconscientemente. A maior parte das pessoas tem. A gente chama principalmente de determinados gastos repetidos, gastos compulsivos, né? Que estão ali, alguns com o celular, outros com um carro acima da tua condição, porque um carro tem um custo mensal. A gente pode dizer assim, o carro custa tanto, a gasolina é tanto, a manutenção é tanto, mas ele gera um custo mensal. Às vezes você quer ter um carro legal, bacana, o efeito de impressionar o vizinho e termina se lascando. Às vezes você mora num lugar que não está de acordo com o carro, com o seu carro e com o teu rendimento, né? Mas eu acho que muitas vezes é falta de diagnóstico adequado, falta de planejamento financeiro, né? E isso acarreta um problema de endividamento que vai se retroalimentando. É verdade. Essa questão do planejamento financeiro, ele deve ser iniciado muito cedinho, né, Felipe? Porque senão, quando chega assim, por exemplo, quem tem hoje 40, 50 anos não foi habituado a fazer esse planejamento, a não ser em raras exceções. Mas a gente não teve esse cuidado lá na infância de dizer, eu só vou comprar isso se eu puder comprar isso. Ou então para o filho, eu só compro isso aqui para o meu filho se eu puder comprar para o meu filho. A gente tem dificuldade de dizer não para os outros e para a gente nesse sentido. Sim, é verdade. Eu faço parte do Conselho Regional de Economia e essa é uma preocupação que nós temos. A falta de educação financeira, que inclusive deveria estar na grade do ensino fundamental e do ensino médio. Com certeza. Né? E muitas vezes o exemplo, quer dizer, também nesse aspecto deve vir da família, né? E a gente tem de um lado a família, no corre-corre, as pessoas, né, precisando ganhar o dinheiro, precisando trabalhar, se desdobrar em 1, 2, 3, né, atividades de trabalho. E do outro lado toda uma indústria consumista, né, a propaganda, a televisão, olha, você só é bacana se tiver o tênis da hora, começa assim, né? É verdade. E as pessoas vão meio que achando que eu vou viver no meu limite. E muitas vezes o limite é muito perigoso, porque qualquer desequilíbrio financeiro, você já está no limite, a dívida já cresce. foi, né? Já foi. Qual a parcela de contribuição desse endividamento que tem o cartão de crédito? A gente acostumou a usar o cartão de crédito ou o cheque especial como uma extensão do nosso salário, como se ele fizesse parte da nossa receita. E no final a gente acaba, só para usar uma expressão que o senhor já usou aí, se lascando. Sim. Olha, as estatísticas mostram que mais ou menos 2 em cada 3 brasileiros, né, adultos, né, estão endividados. E a maior parte desse endividamento, tirando casa própria, automóvel, né, mas a maior parte do endividamento é cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele é um perigo, ele é uma bomba escondida,
porque ele é um instrumento financeiro muito cômodo, muito útil. É chique, né? Você prático que sou. Prático que nem dói, né? Parece, né? Parece. Nem dói. Mas ele é, na verdade, um instrumento de postergação dos pagamentos. Você ganha, dependendo do dia que vence o cartão, até 40 dias depois que você fez a compra para pagar. Agora, não faz sentido não quitar integralmente a mensalidade ou né, do cartão. Muita gente fala, não, vou pagar só o mínimo e vou para o rotativo. O rotativo é uma loucura, porque são taxas de juros que 10% ao mês. 10% ao mês, nós vamos para 300% de juro ao ano. O que significa que a pessoa está pagando o principal, aquele dinheiro que ela tomou, e mais 3 vezes o principal sob massa de juros. Né? Então, uma pessoa que, por exemplo, esteja com R$1.000 de saldo rotativo 12 meses por ano, né? Ela vai terminar pagando aí uma parcela, mais ou menos, de R$3.000 de juro e R$1.000 de principal. Então não faz sentido. Se a gente chegar no final do ano e fizer a continha, dizer assim, quanto que eu paguei de principal das minhas contas e quanto que eu paguei de juro, as pessoas vão falar, esse é um país obsceno, o Brasil é um país obsceno. É verdade, é verdade. A gente não se dá conta disso no dia a dia, né? Por exemplo, essa questão de pagar a parcela mínima do cartão parece uma coisa vantajosa. Não, eu comprei R$1.000, mas esse mês eu posso pagar só 200. Ele não lembra que no próximo mês ele vai comprar mais e vai juntar com o que ele já tem. É como as parcelas também. A gente esquece que quando a gente compra parcelado, as parcelas vão ser cobradas, né? A gente só lembra da primeira. Essa situação assim, é fácil de alguma forma administrar essa situação, sair dela, eu acho muito complicado. Como é que se faz nessa situação, professor? Olha, primeiro é a parte do diagnóstico, né? A melhor forma de fazer isso é construir uma planilhazinha, pode ser uma folha de papel quadriculada, uma folha de papel maço, uma planilha no Excel, né? Isso. Para aqueles que têm acesso a isso é até melhor, porque é fácil de você... Fácil. E você diz assim, com o que eu estou gastando? Quais são os itens principais? Moradia, alimentação. Essas fixas já, né? Transporte, educação. Estamos pensando sempre num planejamento familiar, né? E você identificando o que são aquelas coisas que você está gastando, que você gasta demais. Todo mundo tem o seu ponto fraco, né? Tem gente que gasta um absurdo com laticínio, por exemplo, que encareceu muito. Laticínio é uma coisa cara. Queijos, manteigas, iogurtes, né? Tem outros que gastam muito com bebidas alcoólicas, com vinhos, etc e tal, e coisa. Tem outros que gastam muito com transporte, né? A gente precisa procurar identificar quais são aqueles pontos que estão desequilibrando o nosso orçamento e fazer a substituição, diminuir. Olha, eu não vou, por exemplo, eu não vou sair para comer fora 3 vezes por semana. Não dá, com a minha renda, eu posso sair uma vez, as outras eu faço um lanchinho, levo de casa, eu posso sair 2, não é? A gente tem que fazer com que os nossos gastos correntes, eles estejam dentro do nosso orçamento corrente e que sobre uma parcelazinha, essa é a parcela para eu ser feliz, é a parcela para eu, por exemplo, né? É parcela para ser meu feliz. Sonho, lá na frente. Parcela para o sonho, né? O sonho de eu comprar minha casa própria. Isso, viajar. O sonho. Vamos falar de sonho no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho aqui, mas é rapidinho, a gente toma um cafezinho e volta para continuar falando sobre isso, tá? Só um minuto. Opa, a fruta caiu fora do prato. Já estamos de volta e conversando aqui sobre planejamento financeiro. Eu estou conversando aqui com o economista Felipe de Holanda e a gente estava falando em sonhos. Quer dizer, a gente tem que planejar o dia a dia, aquela coisa da rotina, mas a gente tem que pensar um pouquinho além. É esse pouquinho além que incentiva a gente a poupar? Sim, com certeza, né? Eu acho que a gente sempre tem que essas resoluções de ano novo, né? Eu acho que a gente, assim, fecha os olhos assim, o que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos? Onde é que, né? É verdade. Você tem filhos pequenos, né? Eu tenho que bancar, eu tenho que estar pronto para custear
Obrigado. Deixa eu A botar um pouquinho educação mais. dos meninos. Eu, daqui a 10 anos, vou estar me aposentando. Eu quero ter um padrão de vida razoável, não quero ter uma queda de renda forte. Eu quero fazer uma nova graduação, quero me aprimorar intelectualmente. Para isso eu vou precisar ter tempo, né? São esses grandes sonhos que alimentam a alma da gente. Né? Então, como é que eu vou chegar até lá? Eu tenho, primeira coisa, eu preciso estar dentro do meu orçamento. Eu preciso receber mais do que eu gasto todo mês. Uhum. Esse é o princípio da liberdade, da chamada higiene financeira, né? Porque quando a gente está desequilibrado, é um problema emocional, afeta a família. Mas essa questão de receber mais do que eu gasto, quer dizer, deveria ser o nosso lema. Mas parece que não está bem assim, levando-se em conta que quase 70% da população, ou mais de 70% da população, não sei se é, está endividada. Se você está endividado, não sobra nada para o sonho. Não é? A gente primeiro tem que quitar a dívida para depois se estabelecer e depois sonhar. Mas acontece que parece que as coisas não estão girando nessa mesma direção. Se as coisas não giram assim, a gente está com mais de 70% da população endividada, a gente corre o risco de chegar a um percentual ainda maior, com quase toda a população endividada? Bom, do ponto de vista conjuntural, é verdade que o Brasil está com a inflação baixa e a taxa de juros básica da economia, chamada Over Selic, está no mínimo histórico. E a tendência é que as taxas ativas, porque há uma diferença muito grande, né? Entre aquilo que o banco paga para pegar dinheiro no mercado e aquilo que ele cobra do cliente. Isso, aquilo que a gente paga para pagar o dinheiro do banco. É muito alto, tem pouca concorrência bancária, tem a questão da inadimplência. Mas eu não seria assim tão radical em afirmar que a gente não pode ter dívida. A gente pode administrar um percentual de endividamento compatível com a nossa renda. Normalmente, ele é no máximo 30%. Agora, uma dívida que seja de um preço razoável. Eu tenho uma dívida que me cobra 8% ao mês, cheque especial, que botaram um limite que é obsceno, é um absurdo, 250% ao ano. Ou cartão de crédito. É uma coisa que não dá, é uma bola de neve. Agora, por exemplo, um financiamento habitacional com 5,5% ao ano, né? Um automóvel, uma motocicleta em que você tenha uma de 10%, 12%, 15%, 20%, né? São coisas razoáveis e que deve ser mantido no máximo até 30% da renda. O problema é que tem uma boa parte da população brasileira que está endividado para além disso, comprometendo a receita disponível familiar e muitas vezes impedindo o cumprimento de outras obrigações financeiras, né? Então, a pessoa que está com 50% da sua renda comprometida com financiamentos, é consignada, não sei o que lá, ela provavelmente vai estar como se diz, vendendo o almoço para comprar o jantar, né? Então, a questão é ter dívidas que sejam compatíveis com a sua capacidade de pagamento. Esse consignado é quase uma praga, né? Parece uma coisa simples, fácil e no fim enrola a gente, né? Assim, é uma loucura, a gente não tem mais privacidade, né? Se você tiver um consignado, digamos, de 1,5% ao mês, vai ter um monte de agentes financeiros do país inteiro, de várias instituições bancárias, te ligando para dizer, troque esse consignado de 1,5% para 1% ao ano e leve um dinheiro a mais. É o princípio que levou à crise lá nos Estados Unidos, do subprime. As pessoas dizem, não, a taxa de juros caiu, você pode pegar essa casa própria que você está pagando, refinanciar para uma prestação menor e pode até comprar outra, ou um carro, né? E isso foi levando, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão invasiva, inclusive, de bancos, etc. Está oferecendo crédito e às vezes a gente toma um empréstimo sem precisar. Isso é uma loucura. Vê a facilidade ali à porta e diz, então eu vou aproveitar, né? Tá aqui como se você não fosse como se você não fosse pagar, né? Como se alguém estivesse te dando alguma coisa, que não existe almoço grátis, né? Em algum momento você vai pagar. Essa renegociação, professor, é fácil, quer dizer, as opções oferecidas de renegociação, seja quando você usa o cheque, seja quando você está atolado com o cartão de crédito, que conselho você daria para quem já está nessa situação? Para quem está com problema, inadimplente, não está conseguindo honrar, não seja avestruz.
conhece a defesa clássica do avestruz? Ele enfia Enfia a cabeça no no chão chão e deixa o resto do corpo exposto, né? Aos mísseis, às bombas, né? Então a primeira Mas ele não coisa... está vendo, pronto. Ele não está vendo, mas, né? Parece que o problema foi embora. No final das contas pode sobrar só a cabeça enterrada, né? Mas assim, a primeira coisa é ligar para o seu credor. E dizer assim, o gato subiu no telhado, não vou te pagar. Porque ele tem interesse em renegociar. Ele dali a algum tempo, se você não pagar, ele vai vender o teu recebível, né? Digamos, a dívida que ele é dono, que você deve para ele, para uma empresa de cobrança. Eles vão ficar ligando. Então ele tem interesse em renegociar. A renegociação passa pela seguinte coisa, né? Eu preciso de uma carência, eu estou argolado, me dá 1 mês, me dá 2 meses, e eu preciso de um juro menor. Normalmente é o seguinte, eu não vou usar esse instrumento durante um tempo até eu me sanear, então o cartão de crédito vai ficar bloqueado, etc. E tal. Mas entre em contato porque o credor tem todo o interesse em negociar contigo. A primeira conduta responsável é reconhecer que não vai poder pagar, ganhar uma carência, baixar o juro e construir uma forma de pagamento que seja compatível com os teus rendimentos. Porque não adianta também dizer, agora está tudo bem, e lá na frente você não tem como honrar novamente. Até porque esses processos agora de renegociação, de conciliação, que está muito na moda, né, eles têm dado bons resultados. Vamos dizer, esse tete a tete com o seu credor, de dizer eu não posso, vamos conversar, vamos renegociar. Parece que as partes estão mais dispostas agora a fazer esse tipo de coisa, né? Sempre estão. Sempre o credor, ele tem uma cabeça de negócios. Ele sempre está. As pessoas é que se sentem um pouco humilhadas. É verdade. Como é que eu vou passar? É uma coisa ruim. Ainda mais, a gente diz o seguinte, que as pessoas que são mais pobres, elas têm... A inadimplência com elas é menor, porque é uma questão de honra. As pessoas que têm mais dinheiro, normalmente veem isso de uma maneira mais pragmática, né? Mas, basta ver a inadimplência, por exemplo, em financiamentos de bens de consumo popular, é baixíssima. As pessoas vão lá, as pessoas têm orgulho em honrar essa coisa, não aguentam o nome dívida. limpo na praça, é um orgulho, né? Para mim também. Eu vou dizer, esse é um bom valor, mas o princípio da negociação, porque às vezes a pessoa foi atropelada por uma demissão, a pessoa foi atropelada por um ente da família que deixou de ser funcional, que ficou doente, né? As pessoas têm problemas e os nossos credores são nossos companheiros, nossos sócios, né? Eles têm interesse, inclusive, de resolver o problema agora para que mais à frente nós possamos confiar neles de novo. Isso, você volte a comprar com ele, né? Mas você falou que tem gente que gosta de ter o nome limpo na praça, mas também tem aquele que diz assim, quem não tem dívida não vai para o céu. Verdade. O mercado tem essas pessoas também. Todos eles têm o direito de renegociar. O ideal é que todos paguem, né? Porque se você não pagar, qual que é o problema? Você vai para o Serasa, vai para o SPC, fica negativado. Quem tem dívida vai para o Serasa, não é para o céu. Né? Exatamente. Pode ir no céu no curto prazo, se divertir para burro, mas... Pois é, vai no céu, mas depois tu volta lá para o purgatório. Não é bem o inferno, mas volta lá para o purgatório do Serasa, né? Se eu tivesse que dar um conselho assim, basiquinho, para quem está começando o ano, ainda está imbuído daquela boa vontade, a gente ainda está no mês de janeiro, né? Ainda dá para fazer alguma coisa, né? O que seria? Bom, se planeje. A palavra planejar, ela é super importante. Veja primeiro quais são suas dívidas, coloca num papel. E veja quais são aquelas taxas de juros que elas têm, quanto que elas pegam do teu salário, etc. Tem alguma que está muito difícil? Parta para a renegociação. Né? A outra coisa, dentro do espírito do planejamento, analise a sua estrutura de gastos. Né? Veja onde você está gastando demais. Se você tiver equilibrado, né, ou seja, gasta tudo que recebe, ou pior ainda, gasta mais do que recebe, resolve esse problema. Né? Primeira forma, cortar gasto. Né? Identificar esse ponto de fuga do dinheiro, mais ou menos isso, né? Sempre tem alguns. Sempre Olha, tem. Pegue seu supermercado e planilhe ele nesse sentido. Olha, o que eu estou gastando aqui com limpeza, o que eu estou gastando com verdura, o que eu estou gastando com laticínio, o que eu estou gastando com massas secas, né?
esses nem são tão caros, né? Bote essas coisas e veja aqueles itens que, poxa, porque é incrível, aparece, olha, eu estou gastando muito com isso. É verdade. Veja a sua conta de telefone, de televisão, em geral, essas empresas, né, embutem coisas aí e a gente gasta mais do que a gente imagina, se a gente não acompanha a conta, etc. Né? Olha, tem tanta coisinha para a gente conversar que acho que a gente vai marcar outro programa, né? Porque tem muita coisa para a gente conversar a respeito de planejamento financeiro e não é só no começo do ano, não. A gente precisa fazer isso o ano inteiro para quando chegar lá no finalzinho, a gente dizer, eu dei conta do recado o ano inteiro, né? Aí dá aquela satisfação de dever cumprido. Mas Felipe de Holanda, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Volte sempre, vamos conversar mais sobre isso ao longo desse ano, com toda certeza. E sinta-se sempre convidado. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para você. Bom dia para você também que está aí do outro lado. E sabe, essa conversa vai ficar toda à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser para você ver, para você rever. A nossa grade de programação está bonitinha, toda ela cheia de conteúdo legal para você. Mas só para te lembrar, eu estou te esperando aqui todo dia às 8h30 da manhã, combinado? Tchau!